Uma notícia importante que pode impactar bastante o futuro do Internacional nas próximas temporadas foi publicada nesta segunda-feira. O volante Fernando está retornando a Porto Alegre após a fase inicial do seu tratamento e pode, através de uma reunião, comunicar e solicitar a saída antecipada do Internacional. Esta reunião deverá acontecer nos próximos dias, a partir também do que será diagnosticado em relação ao prazo de recuperação do atleta. Nesse vídeo, a gente fala sobre a real possibilidade de Fernando não jogar mais com a camisa do Inter, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, eu falo do aeroporto internacional, do aeroporto Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Já estou na capital fluminense, onde o Inter enfrenta o Flamengo nesta quarta pela Copa Libertadores da América. Um jogo fundamental, um jogo importantíssimo, e a gente segue nesta caminhada acompanhando o Inter nessa maratona de partidas. Eu quero falar sobre Fernando, uma informação bombástica nesta segunda-feira, publicada pelo meu colega Tomás Rames, do Globoesporte.com. Diz que Fernando pode solicitar uma saída antecipada do Internacional. Eu conversei com pessoas ligadas ao Fernando, eu vou trazer aqui os detalhes do que está acontecendo, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente seu carro, moto ou caminhão, tá? O Tomás Rames, do Globoesporte.com, que é muito bem informado de Internacional, um dos mais antigos setoristas do Internacional em atividade, ele trouxe nesta segunda-feira à tarde a informação de que Fernando terá uma reunião com a direção do Internacional e que pode se definir uma saída antecipada do jogador do clube. O que aconteceu com o Fernando? Tá? O Fernando ele teve uma lesão ligamentar no joelho direito, ele teve uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho, tá? E em função disso, ele tem um prazo de recuperação através de um tratamento conservador, um prazo de recuperação de 4, 5 meses, tá? Aproximadamente. A previsão para o Fernando voltar a jogar é para o mês de novembro, tá? E ele está no processo de recuperação. Anteriormente ele estava em Goiânia, ou nesse momento ele está em Goiânia, junto da sua família, fazendo trabalho de repouso, de fisioterapia mais conservadora, que é o necessário para este momento do seu tratamento, da sua condição. E agora o Fernando vai voltar para Porto Alegre. E ele volta para Porto Alegre nesta terça-feira. Vai se reapresentar ao clube, vai se reapresentar ao Internacional nessa terça-feira, para ser avaliado pelo departamento médico do Internacional. O Tomás Rames trouxe a informação de que entre as possibilidades cogitadas está a liberação do Fernando, a rescisão antecipada do Fernando. Ele nem retornar a jogar no mês de novembro e encerrar a sua carreira. Isso pode ser definido nesta reunião de quarta-feira, de acordo com o Tomás Rames. De acordo com o que eu conversei também com pessoas ligadas ao Fernando, sim, esta não é uma possibilidade descartada. Mas tudo isso depende do contexto que será colocado a partir das análises e diagnósticos feitos para o Fernando no momento desta avaliação do departamento médico. Ele passou por um primeiro momento de tratamento conservador, de repouso e de fisioterapias leves, e ele vai ser agora avaliado pelo departamento médico para saber em que estágio está a sua recuperação. Quanto o ligamento cicatrizou. E a partir dessa análise, o Fernando vai conversar com a direção para tomar alguma ação. Se ele vai querer renovar o seu contrato, por exemplo, e iniciar uma rodada de negociações para sua renovação contratual, já que o vínculo dele termina agora no final deste ano. Se ele vai tentar recuperar para voltar ainda neste ano, em novembro,
e depois pensar em relação à continuidade da sua carreira. Ou, se ficar mais complicada a recuperação do Fernando, e repito, isto não é descartado, se ficar mais complicada a recuperação do Fernando, se os diagnósticos e avaliações do departamento médico apontarem ainda uma dificuldade na recuperação, ainda uma cicatrização não tão avançada nesse processo, o Fernando encerrar a sua carreira. O Fernando chegar para a direção do Internacional e dizer, olha, vamos parar aqui, vamos rescindir o contrato, na boa, porque não quero mais jogar, muito, porque imagina, para um jogador com a idade do Fernando, 38 anos, passar por esse processo de recuperação é custoso, é doloroso, principalmente para um cara que está na reta final da carreira, e ele mesmo admite e admitia que não sabia se iria, por exemplo, renovar o contrato para a próxima temporada ou se iria parar de jogar. Ele já estava com isso na cabeça há bastante tempo. E tudo isso vai depender deste diagnóstico. O meu sentimento, tá? A postura das pessoas próximas ao Fernando, a maneira como que essa história está sendo construída, me traz uma perspectiva de que, pessoalmente, o Fernando talvez tenha um desejo de valeu, não precisa mais. É a impressão e leitura que eu fiquei acompanhando essa história e desde o começo, tá? E tendo como base também os motivos que fizeram o Fernando jogar no Internacional, as condições em que o Fernando veio jogar no Internacional, as renovações contratuais do Fernando, a lesão, a postura do Fernando na lesão, o que se fala agora. Me parece que não há um otimismo, não há tanto ânimo assim do Fernando para passar por um processo de recuperação custoso, doloroso e voltar a jogar. Mas essa é uma leitura minha, uma perspectiva minha, de que, de fato, esta hipótese hoje levantada de uma aposentadoria é algo que está bem em debate. Mas, a título de informação, o que as pessoas ligadas ao Fernando falam é que é só uma possibilidade, dentre outras tantas que vão depender do diagnóstico do jogador. Mas é uma notícia bem ruim, porque talvez seja o melhor jogador do Internacional, o Fernando, que passou e está passando por um drama dessa recuperação de uma lesão grave aos 38 anos de idade e que está, acredito, com muita coisa passando na sua cabeça. Não há definição sobre isso. Não há definição sobre isso. E as definições vão acontecer através da avaliação do departamento médico e também de reuniões com a direção. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você acha. Fernando, vai fazer falta? Faria falta caso realmente saísse antecipadamente do clube? Beijo!